Olá, meus queridos irmãos, eu quero vos saudar, os irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Um bom domingo, uma boa manhã de salvação na presença do Senhor, que o Senhor possa te abençoar. Eu postei os vídeos, né, irmãos, falando sobre as noções de homilética, análise crítica, histórica e teológica da pregação. E agora eu quero estar trazendo a terceira e a última parte desse curso, né, de teologia da homilética, as noções de homilética, né, irmãos? E fala sobre, nós vamos estar trazendo a terceira e a última parte que fala sobre a relevância e a pregação expositiva, né? Louvado seja Deus. Então vamos lá. A prédica em muitas comunidades evangélicas está em crise. Algumas razões, inclusive, foram citadas nessa disciplina, mas também isto é um fato, que Deus levantou grandes pregadores para anunciar a palavra, como Hugh Latimer, Richard Baxter e Colton Mather, John Wesley, George Whitefield e John Henry Newman, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones e um que muitos conhecem, conhecido pelo mundo inteiro como um dos maiores pregadores da história do Evangelho, que foi Billy Graham, e etc. E há outro número maior de arautos, né, anônimos, que propagam, né, e a palavra de Deus, com eficiência, com eficácia, levando milhares de vidas a Jesus, Cristo, fundamentados em motivação, nas santas atitudes coerentes e convincentes, sem perder a elegância e a desenvoltura. Então, a homilética é uma disciplina ligada à categoria da teologia prática, cuja finalidade é auxiliar o pregador a elaborar e apresentar sermões com elegância, desenvoltura, propriedade bíblica, teológica e relevante. É imprescindível na labuta para transformar a decadente situação. A disciplina está voltada na análise prática dos fundamentos e princípio da arte de preparar e proferir sermões. No primeiro vídeo que eu postei, eu falei sobre o pastor presbiteriano e também o pastor anglicano, nos primeiros vídeos que foi postado aqui, falando sobre a homilética, né, irmãos? A preguiça de preparar sermões, de estudar a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas acham que a exegética bíblica foi feita somente para exercer dentro das quatro paredes de uma igreja, mas as pessoas estão enganadas, irmãos. A exegética bíblica, a homilética, foi feita para exercer para fora da igreja, pregações, evangelismos, para ganhar alma. Esses homens a qual eu citei os nomes aqui, foram grandes ganhadores de almas, irmãos, porque a meta deles era pregar o evangelho, como Jesus fala no evangelho de Mateus capítulo 28, que hoje quase nós não estamos vendo mais essa ação da igreja de Cristo aqui na terra, que é ide e pregai o evangelho e ensinai as nações a toda a criatura, né? Fazer discípulo. Então, preparar, proferir sermões especiais nos cultos cristãos, logo deve ser conhecida numa prática corretamente, tá? Porque dessa forma, a crise no ministério da pregação será atenuada, né? Então, nós notamos aqui que podemos botar um fracasso, vai ser uma coisa que talvez não vai prestar para muita coisa, não vai ter muito êxito, né? Então, quando nós pregamos dentro da igreja, o que é a pregação dentro da igreja? A instrução, retarguar, instruir em justiça. Quando nós pregamos dentro de quatro paredes de uma igreja, nós estamos pregando para crentes, lavado, remido no sangue de Jesus. Mas o verdadeiro pregador é aquele que cumpre a eclésia da igreja, que é sair para fora, eclesiástica da igreja, que é sair para fora, preparar para ganhar almas para o reino de Deus. Nós olhamos também algumas coisas no livro de Atos dos Apóstolos, 3.000 almas no primeiro discurso que Pedro pregou, né, quando ele começou a sua pregação. Falamos isso também na segunda parte da homilética, né, sobre o êxito da pregação do apóstolo Pedro. A segunda vez que Pedro pregou foi 5.000 almas. Então, esse é o interesse da homilética, a pregação, definir,
criar da parte da evolução histórica, para finalizar, né? E também ressaltar alguns fundamentos teológicos da pregação cristã. E a seguir a importância, né, que nós vamos falar agora da pregação expositiva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar também sobre análise de algumas convicções teológicas fundamentais da prédica cristã, né? Da boa pregação, da retórica, né? Falei sobre também, não vou ficar repetindo, né? Porque falei também sobre os grandes filósofos como Platão, como Empécles e também como os outros, né? Como também outros filósofos que desenvolveram a arte da interpretação, né? Da hermenêutica, da homilética. Não que essas coisas ela veio da parte de Roma, da parte da Grécia, como eu já falei no primeiro vídeo, mas também ela vem da prédica, da prática das Escrituras Sagradas. Citei alguns homens, né, que tiveram grande êxito nas suas pregações, né, como Paulo, como citei Paulo em Atenas, em Mileto, né, em Jerusalém, né, pregando para o rei Agripa, as epístolas, as cartas que ratificaram a sua eficiência e eficácia como pregador. Então você imagine que o maior êxito desses pregadores como Paulo, como Pedro, não foi dentro de quatro paredes de uma igreja, foi fora da igreja. Então eu considero os grandes pregadores aqueles que propagam o evangelho de Cristo fora de quatro paredes de uma igreja, né? Então por isso você tem que aprender, meu amigo. Nós não aprendemos a Escritura Sagrada não estudando somente para ficar dentro de quatro paredes de uma igreja pregando para crentes que já conhecem a Escritura Sagrada. O que Jesus quer é que nós pregamos o Evangelho a toda criatura. Propósito de Cristo está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e serei testemunha, olha aí, tanto em Jerusalém, casa na casa, como em Samaria, na Judéia, até os confins, né? Testemunho em casa e fora de casa. Então, nós vamos aqui dar prosseguimento, que essa é a última parte, né? Que fala sobre a relevância da pregação expositiva. John Stott esclarece que os segredos da pregação não são técnicos, mas teológicos. Ou seja, não é uma coisa mecânica, uma coisa que você prepara como se fosse um conjunto de um bloco de um carro, uma coisa mecânica, uma coisa técnica. Ou, embora temos que aplicar algumas técnicas na pregação, né? Ou seja, a teologia precede e é mais importante que a metodologia. Então, o método, muitas das vezes, ele funciona, né? Nós aplicamos a metodologia, mas a teologia prática é a mais essencial, né, irmãos? Por quê? Não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por determinadas convicção. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós temos que ter a convicção que o Espírito Santo estará conosco para convencer o homem do pecado, do mundo, do juízo e da justiça. Então nós temos que entender, né, que a pregação teológica, né, ela tem as suas convicções, né? E que diz sobre a homilética, né, que ela pertence apropriadamente ao departamento da teologia prática, né? Nos vídeos passados eu falei sobre, né, Tiago, capítulo, parece que 1, versículos, parece que 23, 24, 25, que fala, né, Tiago, ele é bem enfático nas suas palavras, aquilo que o Senhor colocou na boca dele. Ele disse: sede praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvinte da palavra de Deus. Enfim, né, irmãos, nós temos que ser pregadores autênticos da palavra, usando, né, a prédica fundamental, né, teológica para o trabalho cristão,
para o serviço de Deus aqui na terra, né? Então nós vamos lá, da pregação como exposição, né? O que serão apresentados a seguir são propagados pelo próprio John Stott, né? Vamos ver alguma coisa que fala sobre a prédica da pregação, a exposição da pregação, né? Vamos ver. Primeiro, uma convicção a respeito de Deus, né? Quando nós pregamos, nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco na nossa vida, né? E nós temos que ter certeza também primeiro, da sua existência, atuação, o seu propósito, né? O tipo de Deus no qual você crê determina o sermão que você prega. Olha que coisa maravilhosa, né? Destarte, o cristão, antes de aspirar ser um pregador, deve ser, no mínimo, um teólogo amador. Você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que ter convicção na atuação e no propósito de Deus na sua vida como um bom pregador da palavra de Deus. 3 afirmações categóricas que é imprescindíveis a respeito de Deus, o Supremo Senhor do Universo, né? Primeiro, a parte A, Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5, fala sobre o símbolo da santidade, pureza, mas no texto citado representa a verdade, né? No Evangelho de João capítulo 8 e o versículo 12, Mateus capítulo 5, o versículo 14 a 16, e também significa que Deus se revela, como está em Mateus capítulo 11, versículo 25, versículo 26, para que a luz, para banir as trevas e seu principal expoente, né? 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Então, o que acontece, né? A palavra de Deus no livro de João fala que o Senhor veio para os homens, né? Ele era a luz que alumiava o mundo, mas os homens se inclinaram mais para as trevas do que para a luz. Por quê? Porque nós temos um grande expoente, né? Que é o próprio Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que para que serve a luz? A luz serve para banir as trevas, né? Por quê? Porque o seu principal expoente é o adversário da Bíblia, é o adversário oposto às Escrituras Sagradas, como diz o apóstolo Paulo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça na sua vida. Nós notamos, irmãos, tem crentes dentro da igreja que nem sequer lê o primeiro livro do princípio. Tem crentes que se ocupam tanto com as coisas sociais, midiáticas deste mundo, mas não tem tempo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para estudar as Escrituras Sagradas. E com isso, o Deus desse século tem cegado não só o entendimento das pessoas incrédulas, mas também de muitos crentes que já perderam a essência, né, de estudar a palavra de Deus, né, com afinco, de estudar com esmero, de ser um verdadeiro amador daquilo que ele faz para Deus. Então, é coisa séria. Parte B, Deus tem agido, tá? Ele tomou iniciativa para se revelar em ações. Também é conhecido na Bíblia por sua atividade libertadora, né? Qual é a base fundamental da pregação de Jesus Cristo? Mateus capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A parte C, Deus tem falado. Ele se comunicou com o seu povo mediante a fala, diferente dos deuses pagãos, né? Se você olhar lá no Salmo 115, o versículo 5, né? E também nós temos também o livro do profeta Isaías, né? No capítulo 40, né? E do versículo 5 para a nossa meditação. Então é coisa maravilhosa.
né, quando nós aprendemos a palavra de Deus, né, Deus ele tem falado, irmãos, ele tem falado, igreja, né, que diz Isaías 40, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois a boca do Senhor é quem disse. Então nós vemos aqui Isaías 40 falando que a glória do Senhor será manifesta. Então, nós temos também mais exemplos nas Escrituras Sagradas, né? Falando sobre a boca de Deus, quando Deus fala, quando Deus ele pronuncia a sua veracidade, a veracidade da sua palavra. Como nós lemos também Isaías capítulo 55, verso 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, e não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Então, nós olhamos que a palavra de Deus, Deus tem falado, Deus tem agido, Deus tem sido a luz deste mundo. Então, nós temos que propagar o evangelho de Jesus, irmãos. Nós temos que parar com essas coisas de ficar só dentro de quatro paredes de uma igreja. Nós temos que sair para fora, mostrar para o mundo que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. A palavra de Deus diz que não se esconde, irmãos, uma lâmpada debaixo de um tapete, porque ambos sairá nas frestas do tapete a luz. Então, a luz da palavra de Deus foi feita para sair, para anunciar o evangelho de Cristo e não para ficar debaixo do tapete, que significa somente dentro das igrejas, mas sim pregar o evangelho a toda criatura. É muito maravilhoso quando nós vemos Deus falando através da sua palavra, né? Como no Salmo 115, a palavra também, como Isaías 40, como citei, 55, 11. Se você ler também Amós capítulo 3, né? Coisa maravilhosa, nós sabemos que a palavra de Deus ela se cumpre a cada dia na nossa vida. Nós temos que estar ágil, né, irmãos, para poder ouvir a voz de Deus através da sua palavra, e Deus ele tem falado, né? O profeta menor Amós, no capítulo 3, versículo 8, né? Ele fala aqui, né? Louvado seja Deus, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, quando Deus fala, né? Quem é que não vai profetizar aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que Deus tem falado e aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações? Essa é uma das análises de convicções teológicas fundamentais da prédica cristã. Pregar o evangelho, mostrar para o mundo que nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Mostrar para o mundo, representar a verdade através do evangelho, como diz João 8,12, Mateus 5,14, 16 e assim por diante. E também para banir as trevas, né? Através da pregação da palavra de Deus, porque o inimigo, se ele está cegando até mesmo os crentes de não querer pregar o evangelho nas praças, nas ruas, né, nos lugares, nas favelas, se Satanás está colocando esse tipo de apostasia dentro da própria igreja, crentes dentro da igreja incrédulos que não têm convicção a respeito das Escrituras. Parte 2, uma convicção a respeito das Escrituras Sagradas. A doutrina de Deus leva natural, inevitavelmente, a doutrina das Escrituras. Embora tivesse dado essa ação o título de uma convicção a respeito da Escritura, trata-se da realidade de uma convicção múltipla e que pode ser analisada em pelo menos 3 crenças distintas, porém mutuamente correlatas. Então, nós vamos ver aqui uma coisa. A parte A da parte 2 da convicção a respeito da Escritura Sagrada. A Escritura é a palavra de Deus escrita. A ação, a fala, a escrita juntas são partes integrantes do propósito de Deus, né? A autoria da Bíblia, há o fator divino e humano, ou seja, ela é a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus através das palavras dos homens, falada por meio da boca humana e escrita
por meio das mãos humanas, né? Quem é que não lembra de Êxodo 17:14, né? O Senhor fala para Moisés, né? Escreve um livro para a memória de Israel. Então é coisa maravilhosa. Deus fala, Deus revela e nós pregamos a sua palavra. Através da boca humana, a palavra de Deus é através da boca humana, irmãos. Deus não vai descer do céu para pregar a sua palavra. Ele quer usar você, ele quer usar a mim, ele quer usar a igreja para propagar o evangelho. Quando eu me lembro daquela passagem de Jeremias capítulo 1, que Deus fala para Jeremias, quando Jeremias ele retruca a ordenança de Deus: Senhor, mas eu sou uma criança. E o Senhor diz: não diga eu sou uma criança, o que eu colocar na sua boca, isso tu falarás. Coisa maravilhosa. A parte B, Deus continua falando através daquilo que ele é. Já disse, a Bíblia não é simplesmente um compêndio de documentos antigos, cheirando a mofo, nem um museu, nem uma relíquia ou fóssil, e sim a palavra viva, oriunda do Deus vivo, para pessoas vivas e cuja mensagem é contemporânea para o mundo contemporâneo. O Dr. J. L. Packer, após estudar a doutrina das Escrituras, por muito tempo, arremata: a Bíblia é Deus pregando, ou seja, a Bíblia é a boca de Deus falando. Parte C, a palavra de Deus é poderosa, ela cumpre seus propósitos divinos, como eu acabei de citar, Isaías capítulo 55, né? O versículo 11, coisa maravilhosa, coisa gloriosa. Deus fala através da sua palavra, e a sua palavra ela se cumpre nas nossas vidas. Sua palavra tem poder, irmãos. Eu não entendo como é que os crentes podem ter vitória, irmãos, se não consulta as Escrituras Sagradas. Como é que os crentes podem dizer que são cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, se não estudam a Bíblia? Se não consulta as Escrituras Sagradas, vai lá procurar o profeta das quantas. Por isso, irmãos, que a pregação está em crise. Por isso que as igrejas estão fracassando. Os praxes da pregação estão cada dia mais definhando. Por quê? Porque as pessoas não crêem mais que a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar no Salmo 33, o versículo 9, você vai ver lá: pois ele falou e tudo se fez, e mandou logo e tudo apareceu. Viu? Tudo que Deus falou se fez, tudo que Deus ordenou apareceu. Outra coisa maravilhosa, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois fios, apta para discernir a intenção do coração e do pensamento. A palavra de Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? E a presciência de Deus também, coisa maravilhosa, o Senhor sabe o dia de amanhã. Vamos falar sobre a parte 3, uma convicção a respeito da igreja. A igreja depende da palavra de Deus, não é superior a ela antes de existir igreja, viu? A igreja, né? Hoje eu fico imaginando pessoas que ficam colocando igreja acima das Escrituras Sagradas. Não, irmãos, antes de existir igreja, Deus já estava falando e fazendo. Outrance, a palavra é o cetro através do qual Cristo governa, sustenta, santifica, guia, inspira. Também é fato que o declínio da pregação é seguido de perto pela decadência espiritual da igreja. Logo, compete aos pregadores proclamar a palavra de Deus e a igreja ouvi-la e colocar em prática. Como Tiago fala, né? Sede praticantes da palavra de Deus e não ouvinte. Quarta parte, uma convicção a respeito do pastorado. Há incerteza na igreja moderna atinente à natureza e às funções do ministério cristão profissional. Jesus, o bom pastor,
cujas marcas incluem sacrifício, liderança, proteção, cuidado. Sempre será modelo de ministério pastoral. A função principal do pastor é alimentar as ovelhas e ensinar a igreja conforme o Senhor ordenou. Né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Se o Senhor ordenou, ide, pregai o evangelho, né, a toda criatura, ide, fazer discípulo, né, irmãos? É uma ordenança de Deus, né? Onde nós encontramos isso, pastor Zé Carlos? Atos capítulo 20, o versículo 28, que coisa maravilhosa que diz: cuidais por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastores, vamos pregar, vamos aprender a palavra de Deus, vamos fazer a função do bom pastor, né? Alimentar e ensinar as ovelhas de Cristo. Nós temos também o exemplo, quem é que não sabe, né, irmãos? Quando Deus chamou Pedro, tu me amas, e Pedro se aborrecido falou: Senhor, é claro que eu te amo, mas o Senhor falou 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. E hoje nós encontramos no livro de 1 Pedro, do capítulo 5, o versículo 2, né, uma palavra maravilhosa para nós que diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Tudo isso são princípios, convicções, respeito de um pastorado. Assim como Jesus foi o bom pastor, nós temos que, através do nosso ministério principal, o ministério pastoral, a função principal do pastor é alimentar e ensinar as ovelhas. Quinta, uma convicção a respeito da pregação. Se o pastor é pregador e mestre, qual sermão deve pregar? As listas de opções nos manuais de homilética são várias. Stott lembra que dizem existir sermões temáticos, sermões textuais, alguns são evangelísticos, apologéticos ou proféticos, são devocionais, éticos ou exortativo, e ainda acrescenta os sermões exegético ou expositivo para o nobre autor. Toda pregação genuína é pregação expositiva, né? Então, que o Espírito Santo ele possa te abençoar, né? Daqui a pouco estarei falando sobre a síntese de classificação de sermões, para que o nome de Jesus ele possa ser exaltado e glorificado. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te guarde e te dê forças para que você possa entender melhor as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe.